Graça e paz, irmãos. Neste momento, vamos compartilhar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Senhor Jesus. E já vamos logo começar assim. Já começa assim, logo falando o texto e tudo mais. Para início da ministração da palavra do Senhor nessa manhã, gostaria que os irmãos abrissem no livro de 4 Moisés. Poxa, mas como assim 4 Moisés? O que está acontecendo? Pentateuco, meus irmãos, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, o quarto livro de Moisés, então 4 Moisés. Pois é, peguei os irmãos, hein? Enfim, livro de 4 Moisés, ou livro de Números, no capítulo 33, esse vai ser o primeiro texto que nós vamos ler nessa manhã, depois vamos ler mais um outro como base, mas esse daqui é o central para nós tomarmos como reflexão nessa manhã. Livro de Números, capítulo 33, versículos 50 até os 56. Como já disse outras vezes, quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do Senhor, Números 33, versículos 50 ao 56. Hoje está usando a versão NVI, mas os irmãos podem estar acompanhando normalmente nas suas Bíblias. Aqui, versículos 50 ao 56, diz assim: Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Agora eu quero que os irmãos abram, por favor, e esse inclusive é o versículo do Congresso dos Jovens, por isso que eu resolvi colocar ele aqui. Gálatas, capítulo 2, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vou adiantar aqui, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Deus, por favor, Deus, nos ajude a praticar, ó Deus, o que o Senhor haverá de nos ensinar nesta manhã. Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos dê discernimento da Tua palavra, ó Deus, para que possamos proclamar ela de verdade. Deus, dependemos do Senhor, Deus, não somos nada sem o Senhor. Deus, também peço ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando a Aninha, ó Deus, a nossa irmã, que o Senhor possa estar, ó Deus, confortando, ó Deus, nesse momento difícil que ela passou, e que o Senhor possa estar, ó Deus, dando-a forças, ó Deus, para cada dia continuar seguindo o Senhor, apesar das dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, gostaria de tratar sobre um tema muito relevante para os dias de hoje, muito importante mesmo. E o tema é esse: não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Bom, para poder introduzir, gostaria de falar um pouco sobre o livro de Números. O livro de Números ele foi escrito com o objetivo de relatar o motivo pelo qual o povo de Israel ele não entrou na Terra Prometida. Ou seja, uma outra geração foi quem entrou naquela terra. Então, este livro apresenta altos e baixos na vida do povo de Deus. Eles reclamaram, se rebelaram, receberam ordenanças de Deus, receberam juízo de Deus, venceram guerras, e qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Mas eu gostaria, e nessa passagem, Deus determina normas para o povo de Deus seguir, para a ocupação e distribuição de Canaã. Tanto que é esse que está o título aqui, as normas para a ocupação e distribuição de Canaã, as quais envolvem o fato de destruírem os ídolos da terra, que haviam de tomar posse. Então vejamos alguns pontos, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos para a nossa reflexão nessa manhã.
O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é o que eles haveriam de fazer não foi ordem de Moisés, mas de Deus. Observem comigo o versículo 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés. Então, observe, meus irmãos, que a ideia das ordenanças de Deus nesse texto e também em todos os outros que encontramos na Bíblia não foi ideia de Deus. Não foi ideia de Moisés, mas foi ideia de Deus. Deus, ele entregou essa palavra aos seus servos para que fosse proclamada ao povo dele. E também ordenanças e exortações não somente ao povo dele, mas ao povo que não era de Deus ainda. Como a gente vê em Jonas, Jonas recebe a palavra do Senhor para poder pregar a Nínive. Nínive não era o povo do Senhor, mas Jonas, ele pregou naquele lugar. Então, antes da gente realmente adentrar no texto, vamos fazer umas perguntinhas aqui. O que são ídolos? Ídolos eu pesquisei no Google, fui lá no Google, né? Hoje acho que ninguém mais usa dicionário, né? Mas vamos lá, né? Fui no Google e a definição para a palavra ídolo é imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Isso é realmente profundo, irmãos. Aqui então mais algumas perguntas. De forma prática, existe algo em sua vida, em minha vida, que para você é uma divindade? Existe algo em que você prioriza mais o seu tempo? Existe algo que você concede mais importância do que as coisas de Deus? Pense nisso. A outra pergunta é, por que Deus não tolera ídolos? Em Deuteronômio 32:16 diz assim, eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos detestáveis. Deus não tolera ídolos pelo fato de, no momento que nós começamos a adorar esses ídolos, essas imagens esculpidas, fundidos com ouro, prata ou feito de madeira, nós simplesmente desprezamos o amor de Deus para conosco. Então, tanto que em Jeremias, nós vemos a seguinte passagem aqui. Em Jeremias capítulo 3, versículo 1, diz assim, se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casasse com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora, quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Jeremias 3:1, como já disse aos irmãos. Deus ele também não tolera ídolos pelo fato de, principalmente porque são uma afronta à santidade e à glória do próprio Deus, que é nosso Pai. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem meu louvor a imagens. E ainda Jeremias 2:27 diz assim, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. Esse texto na verdade, o livro de Jeremias, o motivo pelo qual Jeremias está escrevendo isso e também pelo qual ele pregou, foi a palavra de Deus contra o povo pelo fato de eles justamente estarem adorando ídolos. Não há nada de diferente nos nossos dias. A única coisa que diferiu foi com o modo como o pecado ele é praticado. Mas o pecado ainda continuou sendo pecado desde Adão. Ainda tem um outro ponto aqui, meus irmãos, a necessidade de obedecer às ordens de Deus. Lá em antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão de Jeremias, dele falar sobre contra os ídolos e contra o povo que adorava os ídolos. Meus irmãos, realmente muitas vezes esse Jeremias 2:27 e Jeremias 3:1, porque Deus compara o próprio povo dele como uma prostituta. Isso não é a imagem que nós, como povo de Deus, devemos passar. Estamos aqui na igreja, louvando a Deus, e quando chega a hora da adversidade, nós procuramos a Deus e nós adoramos a Deus quando Ele nos ajuda em nossas fraquezas, mas depois de sairmos daqui, parece que a atitude muda. E eu tenho orado a Deus para que Ele me ajude, não apenas a adorar Ele, buscar Ele no momento da adversidade, mas também no momento da alegria. Tem um folheto evangelístico que diz assim, você é importante para mim. E tem uma parte assim, que é basicamente como se fosse Jesus falando com você, e realmente é. O fato de nós não deixarmos Jesus participar de nossas alegrias.
as conquistas que Ele nos concede. Isso é muito chocante, porque nós buscamos a Deus muitas vezes apenas aqui na igreja, e não temos um tempo para Ele em casa. Então vamos lá, para esse ponto aqui, dentro desse tópico, a necessidade de obedecer às ordens de Deus. Diz assim, Salmos 19, 9 e 10. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então a palavra de Deus ela permanece para todo sempre, de modo que os seus mandamentos não podem ser mudados de jeito nenhum. As ordenanças de Deus para os que os servem a Ele são o seu deleite, pois acreditamos que ao obedecermos a Deus, isso é um prazer para nós. Porém, nós não podemos obedecer a Deus com um peso, mas obedecer a Ele com essência. Tirar todo o legalismo do nosso coração e começarmos a servir a Deus de verdade. Às vezes, quando nós vamos fazer algum evangelismo, pelo menos isso já aconteceu comigo. Algumas vezes, como posso dizer, está com peso no meu coração de não querer ir, ou de mesmo falta de coragem para poder obedecer à voz de Deus. Mas nós precisamos entender que obedecer a Deus é renúncia, mas depois da renúncia não deve se tornar um peso. Nós temos que aprender a renunciar os nossos ídolos se quisermos obedecer verdadeiramente a Deus. Nos esvaziar do mundo para nos enchermos do Espírito Santo. Eu gostaria também de tratar com os irmãos outro ponto, segundo tópico. O que define o que na realidade devemos fazer diante da ordenança de Deus, versículos 51 e 52. E peço que os irmãos estejam sempre com a Bíblia aberta, que vamos estar analisando cada versículo. Diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. E, infelizmente, penso que pouco falamos desse assunto hoje em dia. Pois é, né? Penso que realmente pouco falamos sobre ídolos e como destruí-los. A verdade é que devemos procurar falar sobre ídolos, não para adorá-los de jeito nenhum, porém para procurar destruí-los, derrubá-los, como está escrito no versículo 52. Um outro ponto aqui que podemos destacar é a completa destruição de um ídolo. É com isso que é algo que eu preciso praticar. É realmente bem difícil você deixar algo que você está tão apegado e tão arraizado nisso. Mas não basta só mudar esse ídolo de lugar ou mudar de nome também, porque vai continuar sendo um ídolo. Nós precisamos destruir. Porque se nós fazemos isso, meus irmãos, mudar o ídolo de lugar, mudar o ídolo de nome, basicamente nós estamos trocando em miúdos, nós estamos simplesmente fazendo Deus de besta. E Deus, Ele não se deixa ser zombado. Olha o que diz Gálatas 6:7. Esse é um versículo que a gente conhece demais, mas a gente aplica muito para aqueles que não são cristãos, aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que procuram realmente disseminar que Deus ele não existe e que Deus ele não é nada, mas isso também é para o povo de Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não é só para os não cristãos, é para nós também. Pensemos nisso. Devemos ter cuidado, pois teremos de prestar conta perante Deus pelo nosso chamado aqui na terra. E não há como fazer isso, não há como nós cumprirmos o nosso chamado aqui na terra se Ele não for o centro da nossa vida. Olha o que diz Eclesiastes. Deixa eu ver. Tá certinho. Tem que olhar, né? Porque não posso ter grampeado errado, mas enfim, né? Eclesiastes 12:14 diz assim: pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Portanto, peçamos a Deus discernimento para percebermos quais são os nossos ídolos e também coragem para poder querer destruir esses ídolos da nossa vida. Mas ainda é preciso não só derrubar as imagens, mas também acabar com a fonte desse pecado. Olha o que diz Marcos 7:20-22. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
para que de verdade Cristo habite em nós, precisamos tirar a raiz do pecado que está no nosso coração. Porque não basta realmente só tirar o ídolo da nossa frente, derrubarmos o ídolo, mas se nós não tirarmos o altar dele do nosso coração. Porque simplesmente a gente vai estar aqui no culto, a gente tirou o ídolo da nossa casa, mas a nossa mente ainda está nele. Nosso coração ainda está voltado para ele, não tem como. Precisamos praticar isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda tem um outro ponto. Devo estar longe de pessoas idólatras. Logo no começo do versículo, Deus ordena que fossem expulsos todos os habitantes daquela terra. A ordenança do Senhor era que nenhum sobrevivesse. Tudo isso para o povo de Israel. Para que o povo de Israel não fosse contaminado e seduzido por um povo idólatra a cometer pecado. E hoje o que nós vamos fazer? Isso. Será que nós vamos expulsar as pessoas? Fazer com que nenhuma delas sobreviva? Não, a gente não vai fazer isso. E daí foi para o contexto daquela época. Mas a gente deve, claro, respeitar as pessoas que creem diferente de nós, mas não se envolver com elas. Pregar o evangelho a elas, mas de forma nenhuma se associar com a cultura e a crença que eles acreditam ser a correta e a absoluta para a vida deles. E talvez aqui seja um pouco difícil, pelo menos aqui em Guaí, eu creio, não presenciei muito isso, mas aqui em Guaí deve ser talvez um pouco difícil de encontrar alguém com uma religião diferente de nós, algo que nós cremos diferentes. Mas todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E nós sabemos que o Brasil é um país muito místico, desde o começo até os dias de hoje. Tomemos cuidado, meus irmãos. Todo cuidado é pouco. Na escola, no trabalho, nas visitas evangelísticas. Mas não quer dizer que você vai ter medo, não. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ainda assim, a influência de nossos amigos que não têm uma crença definida, aquelas pessoas que ou acreditam em Deus, mas não são cristãs, ou aquelas pessoas que não acreditam em Deus e realmente não seguem a moralidade cristã, nós temos que ter cuidado. Porque senão, nós podemos ser levados a adorar o que eles falam e praticam. Portanto, jovens, tenhamos cuidado com as amizades. Terceiro ponto, para poder adiantar aqui que os irmãos estão com raiva de ver minha cara hoje, né? Mas, enfim, para realmente tomarmos posse da promessa de Deus, precisamos obedecê-lo. Olha o que diz comigo, olha comigo o que diz o versículo 53. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. A promessa para os israelitas daquela época foi uma terra prometida terrena. Mas, para nós, é uma terra prometida celestial. Creio que para eles também era a terra prometida celestial, mas aquela terra de Canaã era apenas uma representação do que haveremos de receber do céu, que é o céu. Então, para nos deleitarmos em Deus e viver o céu aqui na terra e na eternidade, é necessário deixar a idolatria. E esse texto de Apocalipse 22:15 chega a dar um nó na garganta. Fora ficam os cães. Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu acho que esse texto já é autoexplicativo. Acho que a gente não precisa falar muito dele, mas, na verdade, o que a gente pode falar aqui não é só os que realmente praticam essas coisas no ato, mas também os que o praticam na mente. E Jesus ele focou muito nisso. E era o que acontecia também no Antigo Testamento. A palavra de Deus ela não muda, nem os mandamentos dele. E Jesus ele explicou que se, por exemplo, o homem olhar para uma mulher e já desejá-la no seu coração, já cometeu adultério, por exemplo. E vamos prosseguir aqui. E a ordem de Deus foi: expulsem da frente, daqui a gente já leu 33:52, basicamente expulsar todos os habitantes da terra e destruir os ídolos e os altares deles. Então logo se entende que não daria para entrar na terra prometida sem tirar as pessoas de lá e também os seus ídolos e também os altares. Não tem como a gente tomar posse da nossa terra prometida, que desce da parte de Deus, sem que nós nos livremos de todas essas coisas. Conseguimos fazer isso sozinho? De jeito nenhum. Conseguimos a partir da ajuda de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo,
Deus ele nos ajuda a vencer todas essas fraquezas que nos atormentavam quando antes éramos pecadores. Não que agora não somos pecadores, mas somos pecadores regenerados em Cristo, para viver para a glória dele, por ele, para ele. Então lembremos que Deus é o único Deus e que ele prestará conta de quem adoramos aqui nessa terra. E gostaria que focassem comigo aqui num ponto muito interessante do versículo 53, só voltem aqui comigo. Pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. A terra prometida já foi dada ao povo de Deus. Um ponto dentro desse tópico. Se fazemos parte da família de Deus militante, que é aqui na terra, e triunfante, que é a que está lá no céu, então podemos nos alegrar no Senhor, pois já somos salvos e o céu é a nossa herança, não porque merecemos, mas porque a graça de Deus já nos alcançou. Basta agora olharmos para Deus e nos esquecermos dos prazeres desse mundo. Se nós vivermos o verdadeiro evangelho, nossos olhos estarão sempre fixos no céu, em Deus. Deuteronômio 6:4 diz assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Precisamos praticar isso. E para continuar, já estou quase no fim, um quarto ponto: a igreja funcionará melhor sem ídolos. Olha o versículo 24. Distribuam a terra por sorteio de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. É sempre bom a gente ter dentro da igreja um expoente para a gente se basear, não é verdade? Isso é ótimo, porque a gente vai estar vendo o caráter de Cristo naquela pessoa, e a gente vai estar vendo Cristo naquela pessoa. Porém, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, porque a partir do momento que colocamos qualquer pessoa que seja, não importa qual, para vir aqui na frente e pregar a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado para que nossos corações não se voltem para ela e não para a palavra. Nós temos que ter cuidado para que nossos corações não acabem se voltando para ela e não para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra de Deus e não para a pessoa que está falando aqui na frente. Não importa se é a Rebeca, se é o pastor, se sou eu, se é minha mãe, se é meu pai. Não importa. Nós temos que prestar atenção. É a palavra de Deus que importa aqui. Eu não sou a pessoa mais importante aqui, é Jesus. O motivo pelo que nós estamos aqui é Jesus. Então, a gente tem que parar, e até mesmo eu reconheço isso, temos que parar, que muitas vezes nós assistimos os pregadores de internet, muitas vezes a gente gosta deles, a gente acha legal as palavras deles, e realmente, vou dizer, tem uns muito bons com as palavras bem fortes, assim, mas nós temos que analisar quem estamos adorando, Jesus ou esses pregadores? E, meus irmãos, isso é para qualquer pregador cheio do Espírito Santo e aquele que não é cheio do Espírito Santo. Nós temos que prestar muita atenção nisso, muito cuidado. Nós temos que ouvir a palavra de Deus vinda daqueles que realmente servem ao Senhor, mas não deixar que o nosso coração seja levado a eles. Temos que realmente ter muito cuidado. E a igreja do Senhor também funciona melhor sem ídolos, quando eles já foram esquecidos da nossa mente. Muitas vezes a gente está aqui no culto. Nós estamos aqui. Porém, a nossa mente já está em outro lugar. Nós já esquecemos da verdadeira essência. Nós já não prestamos mais atenção na palavra. O inimigo ele usa os ídolos para poder tirar a semente e jogar fora. Nós temos que prestar atenção, porque o inimigo ele vai usar aquilo que muitas vezes, na verdade, não é nem pecado, é lícito a gente fazer, mas isso vai estar tão arraigado em nós que nós vamos nos esquecer totalmente de Deus. E isso já vai se tornar pecado, é idolatria. Temos que ter muito cuidado. Pois parece que estamos prestando atenção no culto, isso já disse, mas o nosso pensamento está em outro lugar. Tenhamos cuidado com isso. E quinto ponto, as consequências da desobediência a Deus. Isso daí que já é o último ponto. Versículos 55 e 56. Vamos ler de novo. Vamos ler todo mundo em uma só voz. Números 33, 55 e 56. E contudo, vocês não necessitarem
Essa é a parte do texto dá um nó na garganta, não é? Dá realmente um medo no coração, um medo na alma, um aperto na alma. Mas no versículo 55, gostaria de mencionar uma consequência. É a rendição aos prazeres mundanos. A questão dos moradores da terra que Deus ele reforça aqui. Porque realmente as pessoas são muito influentes. Quem sabe até mais influentes do que os próprios ídolos em si. Porque as pessoas elas nos induzem a adorar certas coisas, nos induzem a servir o que elas dizem. Então, quando temos um grupo de amigos, realmente um grupo de amigos bem formado, assim, de gente que a gente brinca, na verdade, até desde a infância, é realmente difícil a gente chegar lá e corrigir alguém pelo que ela fala. É realmente bem difícil e eu sei como é que é. Eu vivo isso. É realmente difícil querer corrigir alguém porque se requer aceitação. Então, quando nós não falamos nada, é a mesma coisa que nós nos rendemos aos prazeres do mundo. Nós nos rendemos ao sistema desse mundo e ao diabo. Temos que ter cuidado disso. Lembre-se que Deus nos chama para sermos luz na escuridão. Então, nos render à idolatria do que nossos amigos falam e fazem é se render ao mundo e ao diabo. Infelizmente, temos que sair dessas rodas de conversa, pois eles acabarão sendo farpas em nossos olhos, como diz o verso 55. É preciso orar pela vida dos nossos amigos. Oremos, por favor. Oremos pela vida dos nossos amigos, de todos eles que ainda não foram salvos. Em Eclesiastes 12:1, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Esse versículo é tão profundo que daria poder pregar um outro sermão dentro desse versículo. Mas a verdade é, procuremos corrigir os nossos amigos quando for necessário. Não ligue se os seus amigos disserem: nossa, esse cara é um policial cristão, ele fica toda hora, né, lá atento para qualquer coisinha derrubar a gente, né? Não liguem, meus irmãos, porque estamos fazendo a nossa parte. Temos que corrigir realmente nossos amigos, porque senão vão se perder. E aí nossa chance vai se acabar. Oremos pelos nossos amigos. Esses dois últimos versos de Números, no capítulo 33, acabam, já disse isso, mas são extremamente necessários. Apesar de serem esses dois últimos serem textos difíceis, nós temos ter consciência de que isso é necessário para o crescimento da igreja do Senhor. No versículo 56, e com isso eu termino, e depois uma aplicação prática para a nossa vida, no verso 56 vemos a seguinte consequência: o juízo de Deus. Versículo 56, olhem aí comigo. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. É a palavra do Senhor, não é minha, é realmente o que a palavra do Senhor diz. Você vê hoje no Brasil uma igreja evangélica que exalta os pregadores e não a Jesus, que negam a palavra de Deus, um povo que procura vida onde essencialmente a morte, recorre a homens e não a Deus. Deus trará juízo sobre o povo dele aqui no Brasil, caso o seu povo não se arrependa de seus pecados. Lembram o que diz Joel 2:12? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Depois de ver tanto esse versículo, chega a ficar na mente, né? Mas é verdade. Precisamos nos voltar para Deus. Deus, ele lança muitos alertas na nossa frente, e se nós não tomarmos cuidado, o que será de nós? A Europa a igreja está quase que morta. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Um país de Billy Graham, o país em que realmente o próprio presidente citava o nome de Deus, procurava a Deus. O que aconteceu? Olhamos para o Brasil. O que está acontecendo com o nosso país? Um país que antes tinha uma essência cristã, mas agora esses valores estão se perdendo. Estão se perdendo. As pessoas até acreditam em Deus nesse país, mas não há relacionamento, não há choro pelos pecados, não há arrependimento verdadeiro.
Mas agora eu quero que cada um de nós olhemos para as nossas vidas. E presumo que, na verdade, nós fazemos parte desse povo, não é? Olhamos para as nossas vidas. Será que há algum ídolo em nosso coração que nós não queremos deixar? É algo que eu preciso praticar. É algo que eu preciso praticar. Então, o que faremos? Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Às vezes nós nos esquecemos dessa parte. E se afastar dos seus maus caminhos. Pelo menos eu esqueci. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. E às vezes a gente esquece essa parte. O avivamento não emocional, mas racional, em crescimento em Jesus, vai acontecer a partir do momento que nós nos humilharmos e orarmos e nos afastarmos de nossos maus caminhos. Então há esperança para você e para mim. Há esperança. Isaías 55:7, que o ímpio abandone seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deus pode te perdoar. Deus pode me perdoar de toda a nossa idolatria. Mas agora procuremos nos voltar para Deus de verdade. Porque eu ouvi uma frase ontem, que choro não significa arrependimento. Mas mudança, sim. Mudança. Será que nós realmente mudamos? De 2023 até agora? Nós fazemos promessas e às vezes nós não queremos cumprir. Não temos coragem de cumprir. Às vezes no começo temos aquela convicção que nós vamos cumprir o que nós pedimos no ano passado. Por isso que é recomendado fazer só uma promessa pelo menos, né? Uma promessa pelo menos. Mas promessa com Deus é dívida. É dívida. Aplicação prática. Creio que você esteja dizendo, talvez para si mesmo, dizendo, eu não adoro nenhum ídolo, na verdade. Olhe para a sua vida. E que eu olhe para a minha vida também. E vejamos aquilo que mais nos rouba o tempo. Olhemos e percebamos sobre o que mais nós pensamos e até sobre o que mais nós falamos num dia, na semana, no mês, no ano. Mas quantas vezes será que falamos de Jesus para alguém? E me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas não é errado você falar sobre determinadas coisas, você pensar determinadas coisas, você fazer determinadas coisas contanto que não sejam pecado, e essas coisas serão para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Nós temos que pensar nisso. Porém, se essas coisas se tornarem o nosso ídolo e habitarem o nosso coração a tal ponto que já não sou eu quem vive, mas esses ídolos vivem em nós, então Cristo não habita em nós, Ele não vive através de nós. De modo que todos nós podemos responder à pergunta do início: quem vive em mim? Aí a gente retorna para Gálatas 2:20. Eu sou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se Cristo nos libertou e vive em nós e através de nós, façamos jus ao que Ele fez por nós. O nosso coração é pequeno demais para dois senhores. Vivamos por Ele, para a glória dEle. Somente para a glória dEle, não para nós. Romanos 14:8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A Deus toda a honra, glória e louvor para todos sempre. E meus irmãos, pensamos muito nisso. Há algum ídolo em nosso coração? Muitas vezes a gente não quer reconhecer que tem, mas acabamos tendo. Nós temos que ter cuidado. Creio que foi João Calvino, que disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É mais do que verdade. Pensemos um pouco nisso. Na verdade, um pouco não, muito nisso. Porque todos os dias nós vamos ter que renunciar para seguir Cristo. Que Deus nos abençoe. E se eu falei alguma coisa, pastor, me corrija caso eu tenha falado
algo errado aqui, mas busquemos ao Senhor todos os dias. Assim nós saberemos a vontade dele para nós. Seremos parecidos com Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe Eliseu. E se continuar assim, vai muito longe. Que Deus e Cristo Jesus continue. E sabe, sobre a idolatria, Jesus disse certa vez: esse povo me louva só de lábios, o coração está longe de mim. Estar aqui nesta manhã não é sinônimo de você estar adorando a Deus. Estar aqui sentado nessa manhã não é sinônimo de você ser filho de Deus. Estar sentado nesta manhã não é sinônimo de que você está caminhando para o céu. Mas estar aqui nesta manhã é uma oportunidade para você transformar-se pelo poder da palavra de Deus e aí sim caminhar para o céu, ser o filho de Deus e ser o cristão. Que Deus nos abençoe e nos desperte a isso, irmãos, a sermos cristãos e glorifiquem a Deus. Amém? Jovens, idolatria. Cuidado com idolatria. Amados, idolatria. Cuidado com idolatria. Vou te ensinar um exercício para você ver qual é o tempero do seu coração. E realmente foi Calvino que escreveu que o nosso coração é a fábrica do ídolo. Olhe a sua agenda. Olhe seus compromissos. Veja em que lugar a palavra, a igreja de Deus está. Aí você vai saber quem é seu Senhor.